Graças a paz. Quero manifestar a Deus toda a gratidão por esse momento que é muito especial. E desde já dizer aos amados irmãos que pode ter certeza que a luta para esse momento acontecer é muito grande. Na minha vida mesmo, eu teria uns 2 ou 3 testemunhos de dificuldades e ataques do inimigo, vamos dizer assim, desde o início da manhã. Mas ele não consegue vencer, porque eu creio que quando é propósito de Deus, não há quem possa impedir, não é verdade? E eu louvo a Deus então por esse momento e pela vida de cada um de vocês, que estão aqui nesse dia que é muito significativo, porque é o primeiro dia, é a primeira lição e também é uma pregação. E eis o nosso grande desafio de ensinar e pregar ao mesmo tempo. Mas Deus tem nos preparado já há algum tempo em ministrar nas quartas-feiras dessa forma. E assim nós iremos fazer também no dia de hoje. Mas você que veio, principalmente para a escola de líderes, eu oro a Deus para que você aprenda muito. Tire dúvidas. Já digo, não sei se todos acompanharam no transcorrer do dia, que existe um esboço da lição no grupo da igreja. E você então pode acompanhar. E, logicamente, que não está tudo ali, porque a mensagem foi preparada por mim, de acordo com aquele esboço, mas que Deus tem muito mais a falar conosco, que vai falar muito mais além do que eu até mesmo rabisquei aqui para tratar com os amados irmãos no dia de hoje. E o texto bíblico base dessa primeira lição, que tem como título O Chamado de Deus para Liderar, se encontra em João capítulo 15, versículo 16. João, capítulo 15, versículo 16. E os irmãos podem ter certeza que, como já devem estar acompanhando, e eu posso dizer que, basicamente, você pode ter certeza que você vai aprender de forma profunda o seguinte: nós iremos falar de chamado, os irmãos já perceberam, e um chamado que nasce não de nós, um chamado que nasce de Deus, nasce em Deus e produz fruto. E nós temos uma participação nisso porque Deus é misericordioso, é muito bom conosco. E por isso que Ele conta comigo e Ele conta com você para esse trabalho, para essa tarefa. Amém, irmãos? Então, irmãos, vamos começar aí a falar de coisas óbvias, mas que precisam ser relembradas. Você está aqui, você veio aprender e você veio então ouvir e aprofundar, porque eu creio que você já tem conhecimentos, talvez alguns mais profundos do que outros, mas que precisam ser aprofundados a respeito de liderança cristã. E isso começa no dia de hoje, é esse trilho que nós estamos inaugurando hoje. E essa expressão liderança cristã, ela começa então com uma afirmação que confronta o nosso ego. E é muito importante que nós venhamos então a ter o nosso ego confrontado desde o início. E trazer uma afirmação como essa, como princípio. Então, se você está desejoso de liderar, isso é muito bom. Você está querendo algo muito bom da parte de Deus. Mas é necessário que você entenda de logo que esse chamado, se você está aqui é porque você tem um chamado, amém? Se você está aqui é porque você tem um chamado para ser líder. Então, esse chamado, irmãos, ele não nasce de uma iniciativa nossa, não é uma iniciativa do homem. É chamado, né? Olha a lógica da coisa. Olha o encaixe da coisa, é um chamado. Então, ele advém da soberania de Deus. Então, Deus, em sua soberania, nos chama para uma, por que não dizer, missão de liderança. Então, com isso eu quero que, de logo, nós venhamos a tirar qualquer margem de interpretação subjetiva, porque nós temos margem para isso. Quando eu falo que é chamado, que vem de Deus, nós não temos margem para interpretações no sentido de pensarmos diferente. Por quê? Porque a Bíblia diz
exatamente isso. E quando Jesus afirma que não fostes vós que me escolhestes a mim, pelo contrário, eu escolhi a vós. Isso está no texto básico, né? Não fostes vós que escolhestes a mim. Pelo contrário, eu vos escolhi a vós, e vos designei para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça. Daqui a gente então tira muitas lições, e a primeira é exatamente essa. Nós não temos margem de interpretação. Ah, foi porque eu tenho vontade? Não, se for assim não vai dar certo. Você tem que entender que esse desejo que você tem no coração no dia de hoje, essa vontade que arde no seu coração, quem coloca é o Espírito Santo de Deus, amém? É o Espírito Santo de Deus quem está fazendo isso com vocês, comigo. Isso é algo sobrenatural. E se você então parte desse princípio, você começa a dar o primeiro passo no caminho correto. E é porque é esse o contexto do texto. Esse texto que a gente acabou de ler é Jesus falando para homens. Mas não são os homens, vamos dizer assim, com superpoderes, homens diferentes do que nós somos. Não, homens comuns. Jesus estava falando para homens comuns. Homens e suas fragilidades bem presentes, bem evidentes. Homens imaturos, como eu e você. Porque nós nunca estaremos prontos, a não ser quando Deus, permitir que nós venhamos a estar com Ele na eternidade. Mas aqui é sempre preparação. E Jesus falava isso aqui, irmãos, às vésperas da cruz. Então, ele não viu naqueles homens preparo algum, ele não viu competência, ele não viu fidelidade, não tinha. Os irmãos sabem do transcorrer da história. Até Pedro negou Jesus por 3 vezes. Os outros fugiram. Nenhum ficou. Pedro ficou acompanhando à distância. Não existia fidelidade naqueles corações. Mas, irmãos, ainda assim, Jesus está dizendo que eles foram escolhidos. Olha só. Apesar de tudo isso, eles foram escolhidos. Apesar de tudo isso, eles foram designados. Eles foram enviados com um propósito bem claro. E qual era o propósito? O texto também diz: frutificar. E é para frutificar de qualquer maneira? Não. Frutificar de maneira permanente. Amém? Estão compreendendo? Podem se soltar. Vocês estão muito enrijecidos, né? Não fiquem assim não, fiquem à vontade, tá? Então, chamado para uma frutificação e uma frutificação permanente. Então, o que é que a gente pode aprender de logo? E depois a gente vai aprofundar isso, tá? Que eu tenho tempo hoje, louvado seja o nome do Senhor. Né? O que é que a gente pode aprender nessas palavras introdutórias? Que o nosso chamado, então, vem de Deus, amém? Aprenderam isso? E o nosso chamado, ele precede a nossa maturidade. Deus, então, nos chama quando nós ainda somos imaturos. Porque eu sei que talvez você tenha saído da sua casa, vindo para aqui, sabendo que a igreja vai ter uma nova dinâmica de trabalho agora, de serviço ao Senhor, e você está pensando, pastor, né, é complicado, porque eu não tenho capacidade nenhuma. Né, Fernanda? Eu não tenho capacidade nenhuma para liderar. Certo. Não, está perdido não. Você está igual a todo mundo. Eu entendo, é porque esse seu sentimento é o meu sentimento também. Viu, irmão Márcio? É o sentimento de todos aqui. Então, é isso. O nosso chamado precede a nossa maturidade. Acontece com a missão também. O missionário que for esperar capacidade para ir para o campo, ele não vai nunca. Ele nunca vai se achar preparado. Então, a missão, ela antecede a nossa capacitação também. É isso. O propósito de Deus para as nossas vidas, principalmente para nós sermos líderes, para nós sermos, então, discipuladores, por que não assim dizer, esse propósito de Deus
vem antes da nossa compreensão completa do processo, porque talvez a gente não venha compreender nunca esse processo. É por isso que a gente vai aprendendo e vai trabalhando. É por isso que não dá para ficar só na teoria. Daqui a pouco a gente vai falar mais sobre isso. E a gente também tem que partir logo para a prática. Por quê? Porque isso vem de Deus. E se vem de Deus, Ele se responsabiliza. Não que nós sejamos irresponsáveis. Não. Nós precisamos ter a sinceridade e a humildade de dizer assim, eu estou buscando, mas eu dependo totalmente de Ti. Então, isso é, assim, lição principiológica, inicial que nós devemos ter nesse momento. Porque quando a gente inicia uma escola dessa aqui, irmãos, a gente tem que entender que, tudo bem, a igreja está buscando essas raízes profundas, os frutos visíveis, né? É isso que a gente quer, raízes profundas que frutificam, núcleos de vida, mas a gente precisa compreender que liderança, então, jamais é uma promoção pessoal. Liderança é uma resposta de Deus para o obediente. Resposta de Deus para o obediente a quê? Ao chamado. Vê como as coisas se encaixam. Então, liderança é resposta de Deus para mim, para a sua vida, porque nós estamos sendo obedientes. Então, se eu sou obediente, Deus me chama e eu sou obediente, Ele me faz líder. E Ele se responsabiliza, então. É essa a lógica. E é isso que você precisa entender. E é isso que a primeira lição, é isso que essa mensagem quer falar de logo aos nossos corações. Então a gente entende outra coisa também, que o chamado de Deus, ele nunca termina em si mesmo. É o texto que diz também. Jesus diz, eu escolhi para que vades e deis fruto. Então não termina em mim, eu tenho que frutificar. Ou seja, o chamado é sempre para fora. O chamado é para fora. O chamado é para os outros, para outras vidas. Isso é o principal, esse é o propósito. Amém? Não se trata de status, irmãos. Porque a gente fala líder, é o líder, né? Não é status. Na realidade, o líder está para servir mais do que os outros. O líder está para servir. O liderado recebe o serviço. Como a gente inverte a ordem das coisas? No reino de Deus é assim. Há esse paradoxo. Você é líder? Que bênção! Vai lavar pé, né? Vai enxugar pezinho. Vai ter pezinho ali com frieira, com bicho de pé, e você vai ter que meter a mão e limpar. Você tem que servir. Você vai ter que massagear. Aí depois que você limpar, que você tratar, aí você vai agora dar conforto. Você vai fazer um escaldapés. Você vai passar um creme esfoliante, né? Irmão, se Jesus tivesse tudo isso na época dele, ele fazia com os discípulos. Bota água quentinha aqui, deixa eu esfoliar seu pezinho, deixa eu cuidar de você, deixa eu lixar, né? Esse calcanhar está muito grosso, né? Eita, esse pé está horroroso, vamos ajeitar esse pé, vamos cortar essa unha, vamos ajeitar isso aqui. É servir, irmãos, é isso que o líder faz. Jesus nos deu esse exemplo. Então é isso, a gente precisa entender isso, tá? Toda a liderança cristã verdadeira, então, ela tem que entender que o chamado não é para dentro, é para fora. Isso carrega, então, uma conotação de multiplicação. Multiplicação. E chegou o tempo para essa igreja. É isso que a gente tem sentido. Chegou o tempo. Essa igreja tem sido preparada para esse momento. E nessa primeira lição, nós somos conduzidos, então, a olhar para isso como um processo espiritual. Então, para a gente resumir essa introdução, um processo espiritual, primeiro, que nasce de Deus, amém? Se desenvolve como? Processo que nasce de Deus e se desenvolve como? No serviço. Eu não disse que o líder está para servir? Então, o processo de Deus se desenvolve no serviço. E aí? Tem que amadurecer. Tem que evoluir, tem que crescer. Amém? Então, amadurecido no caminhar,
e vai se manifestar. Como é que se manifesta? Através de frutos. Frutos. Então, a igreja que verdadeiramente trabalha para o Senhor, ela demonstra frutos. Frutos que permanecem. Amém? É isso. E nós precisamos fazer, então, nessa primeira lição, uma pergunta fundamental. Eu creio que você já tem condições de responder. Quem nos chamou? Quem? Irmão Márcio, quem lhe chamou? Amém. Entendeu? Então você já consegue responder. Essa resposta é firme, né? E quando você então responde dessa forma, o caminho se sustenta. E o processo, então, não vai ser destruído. Não vai, porque está bem alicerçado. Eu já fico confortável, né? Hein, pastor Rinaldo? Já fico confortável com essas respostas. E o fruto vem? Vem agora. Talvez não, alguns vêm antes do que outros, né? Precisa de um tempozinho para que o fruto apareça no tempo certo, para a glória de Deus. Para a glória de Deus, amém? Então, irmão, nós iremos trabalhar com algumas colunas, tá? Se a gente fala em coluna é porque coluna sustenta. Algumas colunas, algumas verdades que são principiológicas, que são fundamentais, que sustentam toda essa construção argumentativa, por que não dizer lógica, teórica, que a gente está tentando passar nesse momento. E a primeira coluna já dei algumas introduções, na realidade eu dei introdução de todas as colunas, mas agora a gente vai destrinchar. Amém? Tá? Eu já dei a introdução de todas as colunas, mas a gente vai destrinchar. Então a primeira coluna é a primeira que você já sabe. O chamado nasce em Deus. O chamado não nasce no homem. Então não é uma escolha sua. Não foi uma escolha sua estar aqui hoje, né? Deus, através do seu Santo Espírito, trabalha no seu coração e você é sensível à voz do Espírito. E eu creio que muitos se esforçaram bastante para estar aqui hoje. Né, Tessaldo? Esforçaram, correram, fizeram de tudo para estar aqui hoje. Isso é bênção. Então, a primeira coluna é o fundamento de todo esse edifício, dessa liderança cristã, que a gente está começando a colocar os primeiros tijolos, tá? Então, o chamado é uma iniciativa divina. Jesus jamais disse no texto, eu repito, que reconheceu naqueles homens ou em nós qualquer potencial. Eu chamei aqui, né, a irmã Nina porque ela tem um potencial de liderança, né? Tem não, irmã, nem eu também. Tem não. Nós temos não. Potencial nenhum. Quem nos dá é o Espírito Santo de Deus. De nós mesmos? Tem não. Para essa tarefa? Tem para outra. Você pode ter para liderar uma equipe no trabalho, liderar gente lá na defensoria, liderar onde, mas para isso aqui, eu tenho não. Senhor que me dá. Entendeu? É Ele que me concede. Então, o chamado não é uma construção humana, é iniciativa de Deus, a gente já tem visto isso. Jesus os escolheu, é isso que diz o texto. Então, jamais pense, porque eu tive o desejo daquele. Não, tire isso do coração, tire isso da cabeça. Exalte a soberania de Deus. Porque eu quero que você entenda isso. Exalte a soberania de Deus. Nesse momento, exalte a soberania de Deus. Sabe por quê? Porque é uma diferença muito sutil, mas ao mesmo tempo muito profunda, né? As coisas do reino de Deus são assim, entre chamado, eu tenho chamado, isso vem de Deus. Quando você diz assim, eu tenho uma função na igreja, eu tenho uma função religiosa, aí isso pode ter vindo de você. Eu tinha o desejo, sei lá, de trabalhar na mídia, eu manjo de computador, esse desejo nasceu no meu coração de ajudar lá, tal. Se você pensou dessa forma, realmente, você tem uma função religiosa, você tem uma função na igreja. Talvez esse não seja o seu chamado que veio de Deus. Agora existe um chamado que todos têm.
E exercem se obedecerem. Por isso que vem da obediência. Multiplicar. Amém? Pregar o evangelho. É a grande comissão. A grande comissão foi para todos. A grande comissão não é função religiosa. Amém? Entenderam? Então, irmãos, esse princípio ele percorre toda a Escritura. E eu procurei trazer alguns exemplos bíblicos para que vocês entendam. E está na realidade, procurei aprofundar uns exemplos que se encontram no esqueleto que você já tem. E a lição vem falar então de Moisés, da chamada de Moisés. Porque perceba que Deus não chama Moisés naqueles primeiros 40 anos de vida em que ele viveu no palácio. Não, Deus chama Moisés na outra quarentena, quando ele já estava no deserto. Quando ele já estava no anonimato, no silêncio. Quando já parecia ser um homem irrelevante. Que importância tinha Moisés naquele momento, para, vamos dizer assim, a corte egípcia? Ele fugiu, estava vivendo a vida dele lá, apacentando as ovelhas do seu sogro. Então, isso, assim, de certa forma, isso nos traz um aprofundamento teológico muito importante. Não é um detalhe narrativo do texto, isso traz lições importantes. Por quê? Deus deixa, então, para escolher Moisés nesse período. Tem vários motivos, mas a gente pode tirar um aqui para o nosso contexto, que era para deixar claro que Moisés era sustentado pela sua presença. Para que Moisés entendesse isso de logo. Olha, Moisés, se você agora está aí, no anonimato, e eu estou te chamando. Ah, mas eu estou te chamando, e aí vem a dificuldade, né? Eu tenho a língua presa, eu não sei o quê, eu estou com você. Basicamente é isso que Deus quis dizer para ele, eu estarei com você. Mas não importa a sua língua, tem língua, tá? Vou botar um cabo para falar para você. E Deus vai quebrando, dizendo, sou eu que faço. Por quê? Porque nós iremos pensar isso também. Pastor, como é que eu posso liderar um NV, um núcleo de vida, se eu não consigo nem falar direito, Eu não consigo expressar nada. E Deus está dizendo a você hoje, olha, é a minha presença, não a sua capacidade. Irmãos, você pode achar que eu tenho uma desenvoltura muito boa de púlpito, Nem sempre foi assim. Aqui eu me sinto seguro. Por quê? Porque aqui eu sei que Deus está comigo. Eu já tenho muitas experiências que Ele está comigo aqui nesse lugar. Agora, talvez se você me chamar para um evangelismo de rua, eu seja bem mais fraquinho do que você na abordagem das pessoas. Porque da minha índole, da minha pessoa, a timidez. E eu não consigo abordar pessoas para iniciar uma conversa. Quando a pessoa, então, dá um mínimo de abertura, aí sim eu consigo. Mas aquela inicial eu travo. Esse sou eu. Mas tem alguns momentos que, mesmo eu sozinho, o Espírito Santo me reveste e me capacita para fazer. Não sou eu sei que não sou eu, não consigo sozinho. Entenda isso de uma vez por todas. É a presença. E Moisés tinha que aprender isso. É a presença. Tá? E ele não se apresentou como um candidato à liderança, pelo contrário, Moisés resistiu. Ele tentou argumentar de todas as formas, ele mostrou todas as suas incapacidades, ele tentou recuar. E o que foi que Deus fez? Você pode estar fazendo isso, O Senhor, o nosso Deus, então, desqualificou Moisés. Verdadeiramente, é verdade, tu não sabe falar mesmo não, tua língua é presa. Tá bom, vou procurar outro. Não, Deus não fez isso. Deus não desqualificou Moisés. O que a gente aprende com isso? Irmãos, o chamado ele não nasce de ambição. Moisés não queria. Moisés não queria. E Deus corrigiu Moisés, jamais exaltando as suas qualidades. Pelo contrário, Deus corrigiu, dizendo,
eu estarei com você. Ou seja, exaltando a presença dele, eu serei contigo. Não vai ser diferente conosco. Não vai ser diferente conosco. Deus sabe das nossas limitações. Irmão, Deus não chama os capazes. Tá? Ele capacita os chamados. Isso é muito conhecido, uma frase como essa. Você sabe disso. Mas é verdade. E por que ele capacita? Porque a presença dele é constante quando ele chama. Ele se responsabiliza. É isso. Apenas devemos ser fortes e corajosos. E se ele mandou, a gente tem que ir. Amém? Então, precisamos entender isso. Aí a gente aprofunda mais um pouquinho. Então você entende que então, se o seu chamado vem de Deus, e se ele sempre estará presente, e ele garante isso, então eu posso concluir que o meu chamado é relacional. O meu chamado, antes de tudo, é para uma relação com Deus. Olha que maravilha! Antes de qualquer coisa, é relacional. Antes de qualquer coisa, Deus está te chamando para andar com Ele. Para que você aprenda dEle. Quando você entender isso, aí sim Ele vai lhe liberar para liderar os outros. É natural. Pode ter certeza disso, não tenha medo. É natural. Quando eu falo não tenha medo, é não tenha medo do que você vai fazer. O medo do momento é natural. Pastor André disse isso, né? Nós clamamos por isso, pastor André, eu estou tremendo, né? Estou temendo esse momento, tá? Porque ele sabe que é de responsabilidade grande também. Por quê? Porque o chamado é acompanhado de temor. Porque pressupõe dependência e consciência da nossa insuficiência. É por isso que a gente fica... E eu falei aqui domingo, né? Quando a gente tem consciência da nossa insuficiência, isso é bom, porque você mostra a Deus que você não é autossuficiente. Lembra da mensagem de domingo? Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Tem gente que não entrega de jeito, não entrega. Por quê? Porque no fundo, é autossuficiente. O que entende que é insuficiente, entrega. Mas precisa do algo mais. É isso que eu estou querendo que você entenda. O algo mais é você confiar. E se o Senhor disse a Moisés que estaria com ele, ele está também comigo e com você. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Então, o líder, no fundo, não se preocupe com isso, ele não precisa provar nada. Eu e você, nós não precisamos provar nada a ninguém. Nem mesmo para Deus, porque Ele sabe tudo da gente. Não precisa provar nada a Deus. Precisa obedecer. É isso que Ele quer, que nós obedeçamos. Obedeçamos o chamado. Amém? Então, antes de você perguntar, pastor, e como é que vai ser? Onde é que eu vou servir? Como é que eu vou liderar? Tá? Reconheça primeiro quem chama. O que eu quero que você entenda é que você precisa, então, andar com Deus. Pronto. Eu já falei isso para vocês. Eu, seminarista, bem novinho, tive que tomar conta de uma igreja. Fiquei muito preocupado. Meu pai foi assumir um campo lá em Minas Gerais e disse, ó, fica aí, né? Toma conta, toca o barco, tu ia dando. Eu disse, e agora, como é que vai ser? Ele me chamou para uma conversa rápida e disse, olha, não se preocupe. E eu pensando que ele ia me dizer algumas coisas, algumas estratégias, me dar o traçado do negócio, como é que ia fazer. Ele disse, Bíblia, oração e jejum. Você pode até, jejum, Bíblia e oração. Você pode mudar a ordem, oração, Bíblia. Só tripé aqui, entendeu? Leitura de Bíblia, jejum e oração. Não invente, faça isso. E você vai ver, se você não vai entender e compreender e sentir, né? E contemplar e testemunhar que Deus anda com você. Amém? Então é isso, irmãos. A liderança no reino não é posição, é rendição. Você está rendido ao chamado do Senhor. Segunda coluna, irmãos. Deus
então chama o pequeno para confundir o grande. Deus chama o pequeno para confundir o grande. Tá? A lição veio então usar o texto de Paulo escrevendo aos Coríntios, na primeira carta, no capítulo 1, versículo 27, quando ele diz então que as coisas fracas do mundo para confundir as fortes. É assim que Deus faz. Ele escolhe as fracas para confundir as fortes. Então, perceba que a escolha de Deus não é no unidunité, aleatória. Tem um propósito. É uma escolha pedagógica, uma escolha de ensino para confundir os fortes. Escolhe o fraco para confundir os fortes. Amém? Para ensinar os fracos também, por que não dizer? Então é isso, irmão. Mas no fundo, né? Para que confundir o forte? Para que o fraco tenha consciência de tudo isso? Para quê? Porque tem uma coisa que Deus, a palavra de Deus diz que ele não divide com seu ninguém. O que é que Deus não divide com ninguém? Sua glória. Deus não divide a sua glória com ninguém. É por isso que quando a gente vê um homem altivo, um homem, olha, a ausência de humildade é algo muito sério. Porque o não humilde, o altivo, ele está no fundo, tributando a glória a ele. É aquela história que eu falei no domingo também, expressando algo de Calvino. Ele está naquela tendência do homem de achar os seus ídolos, fazendo dele o seu próprio ídolo, porque se ele coloca ele no lugar de Deus, se ele mesmo se glorifica, ele está colocando ele mesmo no lugar de Deus. Isso é, olha, então você vê como é sério a falta de humildade. Como isso é sério? Então é algo pedagógico, porque ele quer ensinar, quando ele escolhe um fraco para mostrar isso ao forte, ele quer mostrar então que o resultado, a glória, nunca pode ser do homem, jamais. Jamais. Em nome do Senhor Jesus Cristo, eu quero profetizar na sua vida, quando o seu NV estiver lá, cheio, aquele momento maravilhoso, relação, né? As pessoas se convertendo, Deus operando milagres, né? Aquela coisa de Deus. Jamais pense que é por sua causa. Jamais. Aprenda essa lição. Jamais. Deus não divide a sua glória com ninguém. Aí a lição vem falar do chamado de Davi. Né? Os olhos viam os robustos, os bonitos, né? E Deus direciona os olhos do profeta para um que sequer é lembrado pela família. Não tem mais ninguém, não. Eita, tem um. Tá ali cuidando das ovelhas, né? Nem lembrava dele. Olha, a gente já ia almoçar sem ele. A gente ia almoçar sem ele. Irmãos, era Davi. Né? E a lição desse texto, a gente conhece muito bem, é quando o texto diz assim, de forma maravilhosa, né? Que o texto deixa bem claro que Deus não vê como o homem vê. Que o homem vê a aparência, né? E Deus vê o coração. E essa lição é decisiva para nós como líderes, né? Porque o lugar do preparo sempre é invisível. É no anonimato mesmo. O líder, ele é formado no secreto. É no secreto com Deus que a gente aprende dependência, coragem, fidelidade, intimidade com Deus. É no secreto. E antes de governar homens, Davi passou por todo aquele processo, com Saul ainda no trono, e ele teve que aprender a confiar em Deus. Por quê? Porque para governar ele precisava confiar em Deus. Para nós liderarmos, nós precisamos confiar em Deus. Essa é a grande lição. É isso que a gente precisa aprender. Então, irmãos, isso confronta uma lógica ministerial. Por quê?
Porque muitas vezes, num momento como esse, num trabalho que a gente vai realizar, ou nas igrejas, ou até mesmo na nossa igreja, a gente quer logo urgência, né? A gente quer logo frutificar, a gente quer logo... Mas, na realidade, a gente tem que entender que é nesse processo que Deus está nos forjando para que, então, nós venhamos a liderar. Estamos em preparação. E a nossa oração agora, sabe qual é? Porque a gente vai, de forma paralela, já fazer o NV protótipo e caminhar, coisa desse tipo, é Deus nos mostrar quem e onde iremos iniciar. Com quem e onde nós iremos iniciar. Eu ainda não sei. Vai ser motivo das nossas orações já pela madrugada. E eu creio que Deus vai nos direcionar, porque Ele sabe. Ele sabe. Alguns vão demorar mais um pouquinho, vão participar de alguns NVs e dali é que vai começar a multiplicação. Mas Deus sabe. Isso não depende de nós. Então, Deus ele vê esse potencial. Tá? Deus ele contempla já essa preparação. O Spurgeon ele diz que Deus treina seus servos em salas de aulas silenciosas antes de colocá-los nos púlpitos visíveis. Esse é o método. É assim que tem que ser. Então, com essas lições que nós precisamos então aprender a sermos fiéis desde pequenino, jamais nós iremos perder essa comunhão com o Senhor e esses princípios quando Deus ampliar o nosso alcance. Porque é esse o propósito também. Nós queremos multiplicar. Amém? Terceira coluna, irmãos. O chamado, eu já pincelei e a gente aprofunda mais um pouco, que eu tenho 7 para tratar, né? Ainda estou na terceira. O chamado, ele vem antes da capacitação. Amém? Viu, irmão Márcio? O chamado vem antes da capacitação. Deus chama antes de capacitar. Então, no reino de Deus, a ordem não é um preparo completo para depois servir. Assim acontece no mundo, né? E olha que, né? Na realidade, um diploma de faculdade muitas vezes não quer dizer que você está preparado para tudo, não. Mas pressupõe que sim, né? Então você estuda, se capacita, né? Se forma, recebe o canudo, e aí sim que você vai, né, exercer algumas profissões que são regulamentadas. Nem todas precisam. Mas acontece também no curso técnico, né? Você termina aquele curso e você então está capacitado para ir, né? E outros aprendem de forma empírica, na prática. Mas também tem um mestre que só vai dizer, você só vai agora quando você está pronto, né? Com Deus é diferente. A ordem, né? Por quê? Com Deus porque é Ele que se responsabiliza. Então, a ordem não é o preparo completo para depois servir. Então, o chamado soberano é seguido de um processo de formação contínua. Você pode estar no seu NV e vai continuar frequentando a escola de líderes. Porque se você deixar de continuar, isso mostra para Deus que você está se achando autossuficiente e pode ter certeza que o seu NVzinho não vai dar certo. Por quê? Porque é princípio. A glória é de Deus. Vê como as coisas se encaixam. Por que esse entendimento é importante? Porque você vai entender que a sua capacitação ela é preservada na sua dependência de Deus. E então, Deus ele tem que ser mantido no centro dessa obra que você realiza. Lembra de Gideão? Lembra? Gideão era, não sei, alguns chamam de prudente, eu já vi pregação de todas as formas no episódio de Gideão. Ele é prudente porque ele malhava trigo no lagar, né?
no lugar de pisar uva, ele malhava trigo para enganar os midianitas, porque a colheita, né, era surrupiada, tal, aquela história toda. Aí um chamam de prudente, outros chamam de medroso. No fundo, o Gideão realmente estava escondido. E aquela atitude demonstrava medo. Legítimo? Por que não? Ele queria sobreviver. Então, se o cara vem para me roubar, tem mais poder que eu vou tentar enganar esse cara. O que Gideão nada mais fazia do que era como se nós tivéssemos né? Se ele tivesse também um celeiro com seguranças e tal, tentando, né, enganar, mostrar que, né, e tentando proteger, sobrevivência, é isso, o princípio é esse. Então, nada da sua postura mostrava que ele tinha coragem para liderar, que era um homem, né? Pelo contrário, ele mesmo se auto-percebia, e essa palavra está muito em voga nos dias atuais, né? Ele se auto-percebia como um homem inferior, um homem inseguro. Era dessa forma que ele se enxergava. Mas quando o anjo do Senhor chama Gideão de homem valente. Ó, o cara, ele mesmo se achava medroso e o Senhor chama ele de homem valente. Como é que pode, irmão Márcio? Eu me acho medroso, eu sei que eu sou medroso. E o Senhor vem falar comigo e diz: ei, irmão Márcio, grande homem valente de Deus. Será que isso fazia de Gideão valente? Não. Naquele momento, não. Existe uma explicação para isso. Na realidade, Deus, ele estava declarando aquilo que ele seria. Aquilo que ele produziria, no caso. Deus iria produzir um homem valente. Diga, homem valente. Homem valente. Entendeu? Então é isso. Deus não chama Gideão pelo que ele sente. Deus não chama você pelo que você sente. Essa é a lição. Deus chama você pelo que ele fará de você. Diga aí, minha liderança, né? Ricardo, minha liderança, meu líder. Ai, Deus, eu estou dizendo que você é, rapaz. Né? Era mais ou menos isso. Ou seja, é uma proclamação de um propósito futuro. Quando o anjo de Deus chega para Gideão e diz, homem valente, Deus estava proclamando um propósito de Deus para a vida de Gideão no futuro. E por quê, né? Porque é assim, né? Quando Deus chama, ele enxerga o final desde o começo. Ele já vê o final. Ele já contempla os frutos. Então, irmãos, a capacitação não precede ao chamado. A capacitação nasce da obediência ao chamado. E Gideão então responde, mais uma vez, isso é né, assim como aconteceu com Moisés, apresentando uma ruma de desculpas. Você pode sair daqui hoje apresentando suas desculpas, mas eu quero profetizar na sua vida que o Espírito Santo de Deus vai quebrar todas as desculpas do seu coração. Todas, uma por uma. Porque Deus não vai debater com as suas fragilidades. Ele não vai perder tempo com isso. Não adianta você hoje botar o joelho no chão do Senhor, mas eu sou assim, eu sou de língua presa, eu não tenho tanto, eu estou de pouca leitura, porque você vai botar um monte de desculpa. A minha casa é pequena, não vai dar certo isso, e você faça a relação. Faça que eu faço outra. Hein, irmã Helena? Se fosse para fazer um monte para botar aqui, eu já tinha escrito, né, um caderno. O Espírito Santo vai quebrar uma por uma. Por quê? Ele não vai debater com fragilidade. Sabe o que é que o Senhor vai fazer? O que ele fez com Gideão? O que ele fez com Gideão? Eu serei contigo, de novo. Eu serei contigo. Ou seja, ele promete a companhia.
Então, irmãos, é isso. Ninguém precisa estar pronto para começar a servir. O que é que eu preciso então, pastor? Disposição. De quê? De obedecer. Só isso. Abra o seu coração dessa forma. Senhor, eu estou disposto a obedecer. Eis-me aqui. Diga como profeta, envia-me a mim. Eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. Estou disposto a obedecer. No caminho, a capacitação vem. Irmãos, acontece comigo hoje no meu ministério. Essa ministração aqui para mim é desafio. Grande. É diferente de tudo que, da maneira que eu já preguei. É diferente. Então, o nosso erro não está em reconhecer as nossas fragilidades. O nosso erro está em permitir que as nossas fragilidades nos paralisem. Aí, nós estamos perdidos, tá? Então, Deus espera submissão. Deus não chama disponíveis. Amém? Deus espera a sua submissão. Coluna 4. O chamado, então, é confirmado. E confirmado como? No seu serviço. O chamado é confirmado. Quer confirmar? Sirva. O chamado é confirmado no serviço. Irmão, isso é princípio também negociável. Ninguém é confirmado na liderança sem antes ser provado no serviço. É o estágio, é necessário. Tem que colocar a mão na massa. Você pode assistir, vamos dizer, aula de carpintaria, marcenaria. Você vai ficar olhando. Hein, mamãe? Você vai olhar. Você gosta de mexer com isso também, né? Um pouquinho não, né? Também gosta, né? É. Aí você vai olhar lá, YouTube. Eita. Aí você nunca mexeu com aquilo. É interessante. Eita, é fácil. É fácil. Mas não vai comprar madeira, os pregos e um martelo para fazer, não, para ver se você consegue. Entendeu? Ah, eu estudo mecânica, teoria todinha. Não vá não um dia abrir um motor do carro para ajeitar a coisa. É isso. Tem que botar a mão na massa. É a lógica. Jesus estabelece essa lógica. Quando ele afirma assim, ó, se alguém quiser ser o primeiro, quer ser líder, quer ser o primeiro, será o último de todos e servo de todos. É aquilo que eu falei desde o começo, está lá em Marcos 9,35. O líder tem que servir. Então é o caminho da autoridade, que tem que passar pela estrada da humildade. E é isso que nós precisamos entender. Lembra de Josué? Né? O começo do livro de Josué é fantástico, né? O livro de Josué começa dizendo, né? Eu vou parafrasear. Como eu enxergo aquele começo, né? Eu fico imaginando o povo de Deus. É basicamente assim, né? É levantado, você sabe, né? O libertador, Moisés, aquela história toda, mesmo assim, Deus com ele e tal, mar vermelho, começa a caminhar, deserto, milagre, coluna, nuvem, né? Aquele monte de milagre, mesmo assim o povo renitente, o povo complicado, o cara morre. Moisés morreu, irmã Helena, agora a gente não atravessou ainda, né? Não chegou na terra prometida. E agora? Moisés morreu, e agora? Aí tem lá um Josué, filho de Nun, tal. Aí vem aquela, né? Ser forte e corajoso, não te mandei eu, não se aparte. Toda aquela promessa, a promessa da presença, agora vai ser Josué. Mas antes daquilo tudo, quem era Josué? Quem era o Josué? Era o servo de Moisés. Ele servia. Quem era o Josué? Era um cara que obedecia às instruções de Moisés. Quem foi que o Senhor, então, botou essa responsabilidade? Aquele cara que obedecia. Né? Então, aquele cara que aprendeu a ouvir, o cara que estava ali perto,
que permanecia na porta da tenda ali quando Moisés saía. Quando Moisés dava tarefa para os outros enxergavam tarefa, peso, ele entendia que aquilo era formação espiritual. Sabe aquele estagiário? Eu já tive, né, alguns exemplos na minha caminhada profissional. O estagiário está ali para servir, é pau para toda obra, é estudioso, faz as coisas direitinho e tal. Aí aparece, rapaz, a gente está precisando contratar um assessor. Quem é que a gente vai contratar? Esse estagiário. Bota o fulano de tal, porque é ele que dá conta do serviço. Aí Josué era esse cara. Morreu Moisés, e agora? Senhor, não tenha calma. Está aqui o estagiário. Né? O menino é bom, o menino é obediente, ele faz coisa direitinho, ele obedece direitinho, entendeu? Aí eu fico imaginando o Josué, meu Deus, e agora, né? Eu acompanhei todas as dificuldades desse povo, meu Deus do céu. O meu mestre não foi nem mais nem para a terra prometida, porque um dia ficou com raiva, meteu o pau na rocha, né? Só contemplou de longe e eu vou ter que levar esse povo. Eu disse, calma, ser forte e corajoso. Não te mandei eu, né? Ser forte e corajoso. Calma. Pastor, eu vou dizer para você, calma, meu irmão, minha irmã. Seja forte e corajoso, não é o Senhor que está mandando? A gente vai avançar. Você acha que eu também não tenho medo, não? Né? Você acha que eu não tenho medo, não? Você acha que eu não sei como é que eu estou mexendo, não? Só para você ter uma ideia, nas primeiras horas do dia hoje eu fui levar meus filhos na escola. Eu deixo os meninos, vou entrar no carro. Cadê o carro? A partida não dava nada, pessoal. Só que eu troquei há 2 meses a bateria. E tinha consertado a partida. Porque eu troquei a bateria pensando que era a bateria, era a partida. Eu consertei a partida. Eu digo, meu Deus, deu problema de novo essa partida. Fechei o carro, fui andando para casa. O dia tribulado, aquela agonia, não sei o que, eu não conseguia chegar. Eu digo, Daniel, vai indo lá, que o eletricista está indo lá. Ele marcou agora comigo 10 horas, Daniel foi. Daqui a pouco ela me liga, naquela agonia, eu não tinha chegado. O que foi, Daniel? O que foi? O cara já foi. Eu digo, já foi como? Ela disse, ele levou o carro? Ela disse, não. Ele disse que o problema é quem está atrás do volante. Eu digo, como assim, Daniel? Você que não sabe ligar o carro. Eu digo, peraí, eu tenho um carro há 2 anos. Já vai fazer 3 anos que eu tenho esse carro. Como é que eu não sei ligar esse carro? Ah, o carro tá bom aqui. Eu fui lá, peguei, meu carro tá bom. Uma luta espiritual, irmão. E uma tribulação danada desde ontem, na minha vida. Calma, vai ser assim também na sua. Mas o Senhor diz, não te mandei eu, ser forte e corajoso. Aí minha sogra chegou em casa, ela perguntando se eu queria ajuda, o dia todo perguntando, aí quando... bichinha, economizou, diga que economizou o quê? O carro, não quebrou, né? Gastei 50 conto na visita do cara, mas podia ser muito pior, né? Então, irmãos, enquanto os outros viam tarefa, peso, Josué via, né, formação espiritual, estou sendo formado. Então é isso, né? A gente tem que entender que o chamado não se confirma no título, mas no compromisso diário. E você vai ver isso na prática. E que compromisso é? É abrir a casa, é cuidar de pessoas, ouvir pessoas, orar por pessoas, caminhar junto. É isso. É isso. E, de certa forma, a gente tem que ter uma unção de Deus para isso. Eu vivo isso, irmãos. Você vai viver também. Ao mesmo tempo, você chorar com os que choram, rir com os que se alegram, mas não deixar que aquilo também interfira na sua família. Não trazer também aquilo para dentro de você, a ponto também de destruí-lo.
de carregar o peso, porque na realidade não faça isso, porque o peso quem carrega é Jesus. E é isso que você tem que ensinar. Então, servir não diminui. Servir prepara cada vez mais. Você é moldado por Deus. Então, quando o tempo da sua liderança chegar, e já chegou, mas precisa ser colocado em prática, o serviço que você vai prestar para o Senhor vai transformar a sua autoridade espiritual numa autoridade legítima. Legitimada por quê? Porque foi trabalhada, porque foi, você exerceu na prática. Hoje, muitos querem liderar, querem cuidar e não querem passar por esse processo. E eu louvo a Deus porque nós estamos caminhando para passar por esse processo. E a partir do momento que forem passando e paralelamente continuando aprendendo, as coisas vão começar a fluir. Por quê? Porque é crescimento. E quem dá o crescimento é o Senhor. Quinta coluna, irmãos. Eita. Vou correr. Quinta coluna. O chamado envolve lutas internas. Então, o que é que eu quero dizer com isso? Deus não chama pessoas sem emoções. Deus não chamou robôs. Deus chama pessoas reais. E o chamado envolve medo, envolve solidão, envolve resistência interior. Mas eu quero dizer que as nossas lutas não negam o nosso chamado. As nossas lutas acompanham o nosso chamado. Jeremias, quando foi chamado, foi dessa forma. Ele disse, Deus, eu não sei falar, eu sou pequenino. E Deus, da mesma forma, não menosprezou, nem tirou ele daquela empreitada, pelo contrário, Deus reafirmou o chamado. Então, o conflito interior também faz parte desse processo de maturação. O apóstolo Paulo diz que nós somos vasos de barro para a honra. É isso que ele diz lá em 2 Coríntios 4:7. Então, por quê? Para que a excelência seja de Deus. Sempre a história vai e volta, o princípio é o mesmo. A glória de Deus não é dividida. Então você é vaso de honra, mas é vaso de barro. É isso, tá? Então, quando as lutas internas, a gente sabe que vai vivê-las, elas são bem compreendidas, isso jamais vai ser fator de desistência sua. Amém? Então, é isso que essa coluna nos ensina, tá? Líderes não são imunes a lutas emocionais e espirituais. Pelo contrário, as lutas podem até se intensificar, mas é a luta intensificando e o chamado aprofundando, é isso. Por quê? Porque eu vou tendo mais experiência com Deus, e Deus vai se mostrando presente ali. Então, quando a luta intensifica, o chamado aprofunda, nós estaremos cada vez mais sensíveis e mais dependentes, do sobrenatural de Deus. E quando isso acontece, não é fácil aos olhos humanos, mas quando nós estamos, então, revestidos pelo Espírito Santo de Deus, você vai ver que isso é maravilhoso. Isso é maravilhoso. Sexta coluna, irmãos, o chamado não é para o ego, mas o chamado é para fazer discípulos. Então, Deus nos chama para uma reprodução espiritual. Como eu já disse, desde a introdução, o chamado não termina em nós mesmos. É para os outros. Ele se externaliza. E a grande comissão, que eu já citei, demonstra exatamente isso. Ide e fazei discípulos. Tá? Biblicamente, fazer discípulos significa que você está investindo na vida do outro. Isso rompe com o seu egoísmo. Maravilhoso quando nós nos reunimos em orações e oramos uns pelos outros, oramos com um propósito, como está acontecendo pelas madrugadas, porque se você parar para pensar, muitas vezes quando a gente orava ou ora, a gente apenas faz petições em nosso favor, apresentando as nossas dificuldades. E essa igreja tem se reunido com alguns soldados da madrugada, e até hoje nenhum fez um pedido de oração nesse sentido.
Sempre pelos outros, sempre pela obra, sempre pelo trabalho. E eu creio que Deus tem contemplado. E Ele vai nos responder. Amém? Então, o discipulado ele floresce dessa forma, em ambientes de proximidade, de constância, em ambientes de comunhão. O próprio ministério do Senhor Jesus Cristo revela esse padrão. Jesus chama poucos para alcançar muitos. O que Jesus fez foi construir pessoas. Então, é isso que significa esse chamado, tá? Então, o líder em formação, ele é chamado para cuidar de gente, não para se destacar, para cuidar de pessoas. E o sucesso, então, vai se medir não pelo número de seguidores que você tem, mas pela transformação das vidas que você acompanha. Aí sim. Isso é maravilhoso. Isso é tremendo. Amém? 7ª coluna, irmãos. O chamado, então, ele produz fruto geracional. Tá? Paulo, quando ele escreve a Timóteo, em 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 2, ele sintetiza esse princípio quando ele diz que Timóteo deveria receber o que recebeu a homens fiéis. Ou seja, multiplique. O que você recebeu, você transmita. Transmita a homens fiéis, capazes de ensinar a outros homens fiéis. É esse o princípio. Fruto, geração de frutos, fruto geracional. Então, a liderança do reino se mede pela continuidade da fé ao longo do tempo. É um processo contínuo, perene e que não vai ter fim até a volta de Cristo. É isso que significa, tá? Então, não depende de carisma. O carisma pode até ajudar, é agradável, mas depende, muito mais da sua fidelidade. Então, a fé que vai passar de mão em mão, vai passar de casa em casa, de coração em coração, e esse padrão então vai explicar, e nós iremos viver, de certa forma, aquilo que viveu a igreja primitiva. E tantos movimentos também, ao longo da história, líderes formando líderes. Irmãos, esse é o coração do projeto Raízes que Frutificam. Raízes profundas é o que nós temos buscado. Frutos visíveis. É isso que nós queremos contemplar também. Concluindo, ao longo dessa primeira lição, dessas primeiras colunas, nós fomos então instados a compreender biblicamente o significado do chamado. E eu creio que isso você vai sair daqui sabendo de uma forma muito profunda, porque de certa forma nós aprofundamos a lição. O chamado nasce de Deus, não nasce do homem. Amém? Entenderam isso? Deus começa o chamado no pequeno, Deus forma no secreto, Deus capacita no processo, o chamado é confirmado no serviço, atravessa lutas, não serve para o ego de forma alguma, mas para o discipulado e, por fim, produz fruto geracional. O que eu quero é que cada um de nós possa sair daqui dizendo hoje, eu fui chamado por Deus, eu estou sendo preparado num processo e eu vou frutificar para a glória de Deus. Amém? E que o Senhor, então, Ele nos conceda essas raízes profundas que nós estamos buscando, que nos conceda corações fiéis, dispostos a gerar vida nos outros. Vai dar certo, irmãos. Sabe por quê? Porque a obra é de Deus. E que o Senhor nos abençoe em nome de Jesus.